Olá, humanidade, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os planos de Deus para a humanidade. Como sempre tenho falado e sempre vou colocar assuntos aqui que nos remeta a refletir sobre a nossa existência, sobre a humanidade em que fazemos parte, porque somos humanos, somos humanidade. Enfim, eu vejo através das Escrituras e pelo que eu entendo das Escrituras do começo ao fim, Deus tenta de alguma forma, depois que o homem pecou, restaurar o coração do homem para que houvesse novamente uma reconciliação entre Deus e o homem. O homem vem se corrompendo desde de sua criação, desde o pecado de Adão. Tantas coisas aconteceram e muitas dessas coisas eu não vou poder falar aqui porque senão o vídeo fica muito extenso, mas com o decorrer dos vídeos que eu forem postando nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas situações. Mas de maneira geral, como uma forma sintetizada, o que eu entendo é que Deus usou pessoas, usou homens, profetas, reis, tentando resgatar o coração do homem para que houvesse uma nação que pudesse influenciar o mundo todo. O homem havia pecado e pecado de maneira grandiosa, sempre influenciado por uma força do mal que estava tentando e sempre tenta corromper o coração do homem. A palavra de Deus nos diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar. E isso o tempo todo. Se não estivermos vigilantes, cairemos em suas garras e isso será a nossa ruína. Temos que ficar atentos. Mas como eu havia dito até agora, o que eu entendo é que Deus tentou de várias formas transformar a humanidade para que ela se reconciliasse com o projeto original de Deus para ela. E Deus levantou vários homens, começando por Abraão, usou Isaac, Jacó, e através de Jacó ele instituiu o povo de Israel, e esse povo tinha a promessa de uma terra prometida, e Deus queria juntar esse povo, transformar esse povo numa nação santa, um povo escolhido, e esse povo seria capaz de influenciar o resto do mundo, porque Deus estaria agindo no meio deles, e eles sendo um povo santo, contaminariam com sua santidade todo mundo. Mas o fato é que esse povo continuava se corrompendo, caindo em pecado, caindo em idolatria, esquecendo dos planos de Deus, esquecendo das coisas maravilhosas que Deus já tinha feito no meio deles, os sinais, os milagres, as coisas esplendorosas que Deus fazia diante da vista deles. Mesmo assim, com o passar do tempo, o homem parece que ia se esquecendo do poder de Deus agindo no meio deles como povo santo, e eles iam se corrompendo à idolatria, a falsos deuses, e diante da promessa que Deus havia feito, que se eles fossem fiéis, Deus entregaria essa terra de uma forma maravilhosa e eles seriam muito abençoados. Mas também nessa mesma promessa Deus disse que se eles não fossem obedientes e se não cumprissem tudo aquilo que Deus estava ordenando, então eles seriam terrivelmente castigados e entregues aos seus inimigos. E foi o que aconteceu. Nós conhecemos as histórias, você que conhece a história do povo de Deus sabe da desobediência, do coração rígido desse povo, da teimosia desse povo em querer fazer as coisas contrárias àquilo que Deus pedia para eles. Enfim, foram entregues aos seus inimigos, foram castigados, estiveram prisioneiros, até que um dia eles conseguiram novamente retornar para as suas terras, reconstruir os seus muros, restaurar o templo, o altar de Deus, e continuaram tentando ser um povo santo, mas ainda assim, um povo desobediente, um povo com um coração ardil, um coração teimoso, um coração que não conseguia compreender os intuitos, os intentos de Deus para a vida deles e como Deus queria usá-los para infectar o mundo com a paz, com a unidade, com a santidade. Mas enfim, isso não aconteceu.
Daí temos esse período de 400 anos, que o pessoal fala que são os anos de silêncio de Deus, onde que aparentemente nada acontecia relacionado ao povo de Deus. O fato é que Deus não encontrou um homem sequer, uma pessoa sequer, que pudesse ser capaz de transformar, de livrar o homem, a humanidade do pecado. Então foi aí que Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o qual nós conhecemos como Jesus Cristo por causa das transliterações aí dos nomes do grego para o português, enfim, hebraico, português, grego, e nós chegamos nesse nome que estamos. Mas isso não importa agora. O que importa é que nós temos que entender os planos de Deus para a nossa vida. E sobre isso nós vamos continuar falando. Qual é as promessas desse nosso Salvador e como temos que interpretá-las, como temos que entendê-las e o que temos que fazer para fazer parte desses planos. No próximo vídeo vamos falar sobre isso.